Olá, tudo bem com você? Vamos continuar a estudar gramática, vamos continuar a estudar sintaxe. Falaremos hoje da relação entre os verbos e objetos ou verbos e adjuntos adverbiais. Em um único caso apenas. Você deve estar pensando, mas nós já vimos essa aula, já estudamos os complementos verbais. É que não é esse o enfoque. Nós vamos falar sobre a regência, a exigência do verbo de uma preposição ou a exigência do verbo da não colocação de uma preposição. Há muitos casos delicados porque a gramática pede que se escreva, que se use o verbo de determinada forma e no dia a dia nós fazemos de outra. Por exemplo, você assiste o filme ou você assiste ao filme. Esse é um dos casos em que a gramática diz: você deve usar a preposição, e nós usamos no dia a dia o objeto sem a preposição. É um problema de regência verbal. Tudo bem? Vamos começar a ver os verbos intransitivos. Separei então por grupos. Verbos intransitivos, vamos falar dos transitivos indiretos, transitivos diretos e daqueles que são transitivos diretos e indiretos. Como são muitos, falar sobre todos não é possível, mas você vai tentar se localizar pelos grupos e perceber que o mesmo verbo vai se repetir num outro grupo. Por quê? Porque, dependendo do objeto, vai ser ou não exigida a preposição. Dependendo do sentido, a preposição irá ou não aparecer. Então, você deve prestar atenção ao sentido também dos verbos. Combinado? Vamos ao primeiro grupo. Veja lá, grupo dos verbos intransitivos, verbos que trazem aí uma certa complicação, chegar, ir, dirigir-se. Eles são intransitivos, mas eles exigem a preposição para o adjunto adverbial de lugar, ou chamado adjunto adverbial de direção, ou de destino. Então veja, você já foi ao novo cinema? Olhem aí a preposição a presente, não é? E isso serve para todos os verbos. Eu não devo dizer, por exemplo, cheguei na escola, mas cheguei à escola. Fui na escola, é errado. Eu devo dizer fui à escola. Combinado? E aí não é objeto, é adjunto adverbial. Tudo bem? O verbo proceder é um verbo intransitivo também. Veja lá, qual é o sentido em que esse verbo é intransitivo? É o sentido de ter fundamento. Seu argumento não procede. Veja que ele não exige objeto, nem com preposição, nem sem preposição. Ele simplesmente é intransitivo. Dos intransitivos, já passamos. Ficamos aí nesses dois grupinhos, não é? Então, aqueles que indicam movimento, chegar, ir, dirigir-se, retornar, e o verbo proceder, que são verbos que comumente trazem dúvidas ao vestibulando. Vamos ver agora o segundo grupo. Esse segundo grupo, também é interessante para vocês, comecem a observar aí a relação entre verbo e sentido. Vejam lá. Grupo dos verbos transitivos diretos, são aqueles verbos que não exigem a preposição. Mas observem que esses mesmos verbos podem aparecer no grupo dos verbos transitivos indiretos, que vai ser o nosso próximo grupo. Aspirar no sentido de inalar, não pede preposição. Nós aspirávamos o ar puro. Veja o outro. Ansiar no sentido de angustiar. Então, a demora do filho ansiava a mãe, sempre observando a relação de sentido entre o verbo, dentro do contexto, e nesse sentido é que ele não está pedindo a preposição. Esquecer, tal como está, sem que apareça o pronomezinho junto, esquecer-se, ele não pede preposição. Então eu devo dizer, esqueceu as luvas, esqueceu o nome, esqueceu o endereço. Tudo bem? Mais um. Verbo implicar, no sentido de trazer como consequência. Então, a seca implica miséria e não implica em miséria. Tudo bem? Verbos perdoar, pagar e agradecer. Sempre que eles se referirem a coisa como objetos, não é? Essa coisa, esse objeto, deverá ser direto, sem a presença de preposição. Então, perdoou suas ofensas, pagou dívidas bancárias, agradeceu os cuidados recebidos. Mais um. Visar, visar no sentido de apontar por visto.
sempre aí prestando atenção ao sentido do verbo. Macunaíma visou o animal, o cônsul visou seu passaporte. Então não há preposição, o objeto é direto. Percebeu? São verbos que nesse sentido específico não querem preposição, são transitivos diretos e você deve respeitar a regência desse verbo. Ele quer que seja assim e você vai usá-lo desta forma, ao menos quando estiver utilizando a chamada norma culta. E você já aprendeu quais são as situações em que deve utilizá-la. Falando, desculpa-se, mas você deve mesmo assim na fala tentar introduzir a maneira correta de usar o verbo. Vamos ver agora o grupo dos verbos transitivos indiretos. Como você sabe, o verbo transitivo indireto é aquele que exige a preposição. Alguns verbos estão lá no grupinho dos transitivos diretos, só que agora o sentido vai mudar. Veja. Antipatizar, simpatizar. Veja, qual é o erro comum no uso desses verbos? Então, a professora simpatiza com seus novos alunos. Você deve dizer, mas qual é o problema? O problema é que há pessoas que dizem assim, a professora se simpatizou, se simpatiza com os alunos. Não há esse pronome colocado junto ao verbo simpatizar ou antipatizar. É nisso que você deve prestar atenção, é nessa colocação do pronome. Tudo bem? Veja o verbo agradar. Agradar a, observem a preposição aí, no sentido de ser agradável a alguém, a alguma coisa, a preposição vai estar presente. Então, as belas praias brasileiras agradam aos turistas. Muito bem? E ansiar? Bom, quem anseia, no sentido de almejar, anseia por alguma coisa. Então, os alunos anseiam por uma vaga na faculdade. Só para que você se lembre, já vimos o verbo ansiar como angustiar e ele era transitivo direto. Vamos lá? Você deve também observar o verbo aspirar, que apareceu lá no grupo dos verbos transitivos diretos, só que com outro sentido, sentido de inalar. Aqui é o sentido de pretender. Os alunos aspiram a uma vaga na faculdade. Agora eu quero que você comece a observar que quando há duas orações ligadas, não é, por um pronome relativo, nós já vimos as orações subordinadas adjetivas, a preposição virá antes do pronome relativo quando o verbo estiver na segunda oração. Isso é muito cobrado em vestibulares, então os próximos exemplos trarão aí esse chamado período composto e a preposição, se exigida, virá antes do relativo. Então veja, se quem assiste, assiste a, então eu sou obrigada a colocar a preposição. A peça a que assistimos é interessante. Nós diríamos a peça a qual assistimos. Vocês se lembram dessa história de que o pronome relativo retoma o termo anterior? Ótimo. Então esse que está representando peça. A preposição deve vir antes do relativo. Mais um exemplo com período composto. Observe que agora o verbo esquecer veio com um pronome. Esse pronome passa a ser parte integrante do verbo, mas há uma mudança de regência. Ele passa a exigir a preposição de. Veja, a fala de que o autor se esqueceu não interferiu na narrativa. Não é? Então não é ele esqueceu a fala, é ele se esqueceu da fala. Verbos obedecer e desobedecer. Quem obedece, quem desobedece, faz isso a alguém ou a alguma coisa. De novo, um período composto. Veja, o Código de Trânsito, a que poucos obedecem, quer dizer, poucos obedecem ao Código de Trânsito, deve ser mais divulgado. Você observou a presença da preposição antes do relativo novamente. E os verbos que nós já vimos lá no grupo dos transitivos diretos. Perdoar, pagar e agradecer, referindo-se à pessoa. Bom, nós já vimos esses verbos se referindo à coisa, aqui é a pessoa. Então eles passam a ser transitivos indiretos. É exigida a preposição a. As pessoas a quem o autor agradeceu ficaram honradas. Você percebeu que essa preposição, então, vai ser exigida e se for um período composto, ela virá antes do pronome relativo.
Muito bem, vejamos agora o grupo dos verbos transitivos diretos e indiretos. Você se lembra desses verbos? São aqueles que exigem dois objetos, um com preposição, outro sem preposição. Veja. Verbo preferir, né? Prefiro cinema a teatro. É errado dizer, escrever, prefiro mais cinema do que teatro. Essa preposição de não existe para o verbo preferir e tampouco esse verbo admite o advérbio de intensidade, esse mais. É como se fosse gosto mais disso do que aquilo, só que você não está usando o verbo gostar, você está usando o verbo preferir. Entendeu isso? Então comece a adotar o verbo preferir de forma adequada já na sua fala. E o nosso último verbo, o verbo informar. O jornal informou o leitor da greve de ônibus. Aqui eu usei leitor, que é pessoa, como objeto direto, e da greve de ônibus, que é coisa, como objeto indireto. Abaixo, o jornal informou a greve de ônibus ao leitor. A greve de ônibus é a coisa informada. Passou para a posição de objeto direto, sem preposição. E ao leitor, que é a pessoa, passou para a posição de objeto indireto. O que se conclui então do verbo informar? Que eu posso utilizá-lo tanto com preposição para pessoa, como com preposição para coisa. Eu só devo ter o cuidado de colocar um objeto com preposição e outro objeto sem preposição. Diferente daqueles outros verbos, pagar, perdoar e agradecer, que exigem transitivo indireto para pessoa e transitivo direto quando o objeto for coisa. Essa aula de regência vai ser muito importante para o seu estudo da ocorrência de crase, porque é necessário saber quando a preposição é exigida. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você e que você passe a perceber os probleminhas de regência no nosso dia a dia e às vezes até em textos que você acaba lendo, textos jornalísticos, textos, enfim, que lhe chegam às mãos. Combinado? Um grande abraço para você e eu espero na próxima aula.